Olá, paz e graça, seja bem-vindo a mais essa EBD, Escola Bíblica Digital. Hoje falando de um assunto muito importante, que é como posso ser salvo, né? E eu quero passar aí para vocês o plano de salvação, né? As 4 leis espirituais é uma forma básica para que nós possamos, em nome de Jesus, nos entregar a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse infográfico do início mostra a ação divina, né? O propósito inicial de Deus com o seu amor, o homem separado pelo pecado, Jesus como a única salvação, né? A salvação sendo um dom gratuito de Deus e que nos dá o direito de sermos filhos de Deus. É algo maravilhoso feito pelo nosso Deus, Senhor e Salvador. Vamos à frente, o plano de salvação, vamos ver essa estrutura, essas leis espirituais, 4 leis espirituais. E nós temos aqui o propósito de toda a salvação é o amor divino, né? O amor de Deus é que move isso, que move todo esse processo. Por que Deus necessita nos amar? Por que nós necessitamos de Deus? É simplesmente por causa da separação. O pecado nos separou e nós estamos destituídos da glória de Deus. Fomos expulsos do paraíso junto com Adão e Eva, né? A solução para isso, só há uma solução, uma só, mas nenhuma. Somente Cristo Jesus é capaz de nos levar ao Pai, é o único caminho, é a única verdade, é a única vida até Deus Pai, né? E a resposta é da nossa parte, é um presente de Deus a nós, que é um passo de fé. Nós podemos crer em Cristo Jesus, porque Deus assim nos capacita a crer, ok? Vamos lá, primeira lei espiritual, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, né? Deus nos ama e desenhou um propósito perfeito para a humanidade. Mas o que aconteceu? A humanidade saiu desse propósito. Deus teve que intervir nessa história, como foi seu plano, e mostrou todo o seu amor, entregando seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Vamos aqui no próximo e vamos ver assim, a causa, motivação divina. Deus amou, Deus nos amou. Isso aqui é uma coisa muito importante que nós temos que entender, é que Deus veio a nós não vamos a Deus. Por isso que toda religião é falida, porque a religião parte do princípio que o homem se aproxima de Deus. Não, nós não nos aproximamos de Deus, é Deus que se aproxima de nós, né? É Deus que vem ao homem para dar vida a esse homem, ressuscitá-lo espiritualmente, para que ele possa ver a Deus, ver ao Senhor. E vendo ao Senhor, Deus o capacita a ter fé, porque a fé é um dom de Deus. E daí o que acontece? Nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Olha só, a causa é o amor, a ação é o sacrifício. O pecado gerou uma dívida com Deus, uma dívida que era impagável. Nós escolhemos sermos nossos deuses, nós escolhemos sermos nossos senhores e rejeitamos a Deus. E essa dívida pelo homem era impagável, por quê? Mesmo que nós obedecêssemos às leis de Deus, se falhássemos em uma, seríamos condenados. E é impossível para nós cumprirmos a lei de Deus. É impossível para nós, porque nós somos contaminados pelo pecado. Toda a nossa tendência, todo o nosso pensamento, tudo que a gente faz é contaminado pelo pecado. Então, em alguma das leis eu vou cair, né? Algum dos mandamentos eu vou deixar de desobedecer e daí vou estar condenado. Vou voltar ao estado que eu já estava, porque todos nós nascemos mortos espiritualmente. Nascemos sem poder ver a Deus, nascemos sem poder experimentar a graça de Deus. Nascemos sim com vontades de chegar perto de Deus, mas essa vontade só é suprida verdadeiramente através de Cristo Jesus. Então Cristo vem, faz esse sacrifício para quitar essa dívida. E é por isso que ele se entregou por nós. A condição, a resposta
a isso é crer. Crer é a fé que nós estamos falando, e nós vamos falar e repetir isso centenas de vezes, vocês vão ver em cada um dos pontos. O resultado é para que nós não sejamos condenados por essa dívida, por esse pecado que nós estamos vivendo, né? É um estado de pecado, não é um pecado que eu cometi, não, é um estado de pecado. Tudo que está em mim está corrompido, então eu necessito nascer de novo. E é isso que Cristo faz. Quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, que a palavra aceitar não é muito correta, nós o reconhecemos porque nós vemos, olhamos para nós, vemos que estamos condenados e o reconhecemos, Senhor, só em Ti a salvação. Eu reconheço que não há salvação em mim, que a minha religiosidade, os meus atos, tudo que eu faço não pode me aproximar de Deus. Eu reconheço Jesus, Ele me dá uma vida nova e me dá a vida eterna. Aleluia, que bênção! Está compreendendo? Estamos chegando lá? A segunda lei espiritual fala dessa separação. Ele nos deu vida, e aqui é importante entender. Como eu falei para você, nós estávamos mortos. Você já viu um morto fazer alguma coisa? Não, né? Um morto não faz nada. Então, quando nós estávamos mortos, nós vivíamos como mortos. Em quê? Em transgressão e pecado. Vivíamos como esse mundo vive. Vivíamos aí fazendo cada vez um pecado em cima do outro, nos afundando mais, nos degenerando. É isso que o morto faz. O morto se corrompe, se degenera, o corpo acaba, a circulação para e ele vai apodrecendo. E é isso, como mortos espirituais, nós fazemos. É a mesma coisa. E o pior de tudo isso nós, olha só, nos quais vocês andavam no outro mundo, né, no outro tempo, perdão, segundo o curso desse mundo. O que ele está dizendo, o curso desse mundo? Segundo essa sociedade corrupta, que diz que não deve fazer, mas faz. Nós vivemos uma sociedade hoje, principalmente nas nossas pequenas cidades aqui do oeste catarinense, num índice altíssimo de drogadição, um índice altíssimo de alcoolismo, de destruição, de suicídio. Nossa região é conhecida por ter o maior índice de suicídio aqui, dessa micro-região aqui de Chapecó. É impressionante que nós temos visto de destruição, violência doméstica, tantas coisas. E é o homem natural. É o homem natural que não conhece a Cristo Jesus que está se corrompendo. E outra coisa, está vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando nós não estamos em Cristo Jesus, estamos suscetíveis à orientação e aos desígnios do diabo para nos destruir. Estamos ouvindo muitas vezes, aqueles que não servem a Cristo, estão ouvindo a voz do diabo para se destruírem. Ouvindo a voz do diabo botando divisão nas famílias, ouvindo a voz do diabo para olhar para mulheres que não são suas, ouvindo a voz do diabo para brigarem, ouvindo a voz do diabo para perderem a paciência, para estarem no inferno. E aí que a salvação entra. Cessam as vozes. Aquele que estava morto ganha vida. Aquele que seguia a voz do diabo agora vai ouvir a voz de Cristo Jesus, do Santo Espírito de Deus. Vai se basear pela palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. E vai conhecer uma nova vida. Agora não vive mais ele, mas Cristo vive nele. E isso é maravilhoso. Isso é poderoso, né? E daí aqui a realidade do abismo. O pecado criou esse abismo entre nós e Deus. O texto de Efésios descreve a humanidade como morta em transgressões. Um esforço humano, por mais nobre que seja, é insuficiente para cruzar um abismo infinito e restaurar a perfeição exigida. O que significa isso? Você não pode se salvar. O que nós falamos da religião. Não há como se salvar. Não adianta, não tem boas obras. Está lá as boas obras caindo no abismo. Filosofia humana, vamos conhecer para melhorar ou não conhecer, que não adianta. Queridos, não adianta. Moralidade, eu sou um cara moral, mas se tu não tiver Jesus como Senhor e Salvador, a tua moralidade não vai servir de nada, a tua religião não vai servir de nada. Nós usamos o exemplo de 1 Coríntios 13, que diz que tu pode dar teu corpo para ser queimado, tu pode dar teus bens aos pobres, tu pode fazer qualquer coisa sem o amor.
sem o verdadeiro amor que é Cristo Jesus, o amor ágape, de nada vai servir o teu esforço. É um sacrifício em vão. O único que pode ligar essa ponte aí, esse abismo entre nós e Deus, é Cristo Jesus. É a cruz de Cristo Jesus. E ela está aí ligando. E essa é a terceira lei, a única ponte possível. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Queridos, Jesus é o único caminho, não existe outro. Não adianta você buscar em qualquer outro lugar, em qualquer outra religião, qualquer outra forma de religião. Só Cristo Jesus nos liga a Deus. Então, nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É essa cruz aí, é essa dívida que foi paga. A coisa mais linda que existe é ver uma pessoa nascer de novo. O que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que mentia não mente mais, o que se prostituía não se prostitui mais. E a vida é transformada quando a gente aceita Jesus como Senhor. Por quê? Porque o velho homem morreu e nós somos convidados pela palavra de Deus a nos despir do velho homem e crucificá-lo nessa cruz. Um fundamento básico da morte da cruz é que os homens não morriam na cruz de dor, não morriam na cruz pelos pregos, por sangramento, né? Exceto como aconteceu com Cristo Jesus, que teve a lança que perfurou seu corpo, mas o crucificado morria por asfixia. O peso do corpo sob o diafragma e os poucos pontos de apoio, mesmo porque havia sido espancado anteriormente, isso era de propósito, as costas, as pernas, os pés, o cravo nos pés, dificultavam muito o crucificado se erguer para respirar. Aquilo era uma dor excruciante. Ele tem que erguer o corpo para alongar, né, e poder usar o diafragma para respirar. O que acontecia? Ele chegava a uma exaustão ao ponto que o peso do próprio corpo contraía o diafragma, não permitindo que ele respirasse, e ele morria por asfixia. É isso que Cristo Jesus nos convida hoje, a pegar aquela velha vida, pegar aquela ansiedade, aquele pecado sexual, aquela forma de falar mal dos outros, de pensar mal dos outros, né? Aqueles preconceitos, aquelas coisas, e asfixiar na cruz. Não dá mais força para eles levantar e respirar. Tirar totalmente a vida desse velho homem e agora viver um novo homem que ama, um novo homem que protege, um novo homem que valoriza a família, que valoriza a Deus acima de todas as coisas, que conhece a palavra de Deus e vive, né, a palavra de Deus. Então a cruz é um ponto central, tanto que em Lucas 14, né, do 25 ao 31, ele diz: aqueles que querem ser meu discípulo têm que carregar a sua cruz. E aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Cristo não nos chamou, irmãos, para lutar contra nós mesmos apenas como se fosse uma guerra. Não, ele chamou para nós nos esvaziarmos. A nossa luta é de renúncia, renunciar todos os dias. A nossa cruz é a cruz da renúncia. Eu quero ser mal, eu quero falar mal do fulano, mas eu vou renunciar a isso aí, eu vou pedir perdão a Deus e vou encher minha cabeça com o que é bom. Isso é importante você entender. Esse é o processo. Você não precisa lutar contra você mesmo, você não precisa lutar contra o diabo, você não precisa lutar contra o mundo, não. Você tem que se esvaziar. Você tem que criar lugares para colocar ele na cruz e matar asfixiado aquilo que não é da vontade de Deus. Essa é a tua luta. Essa é a luta. Não é contra homem, nem sangue, nem carne, né? Não é contra carne, nem sangue, né? Mas é uma luta espiritual para que a tua mente não se encha de lixo novamente e tu possa fazer morrer na cruz todos essa velha vida. Amém? Vamos à frente aí, a sequência, né? O pagamento, a morte, Cristo morreu pelos nossos pecados, certo? A prova física, o sepultamento, a vitória, a ressurreição. Romanos 5 ao 8 vai nos explicar esse processo. Quando nós aceitamos Cristo Jesus, né? E o batismo
que tem aí o curso de batismo, que nós também temos na nossa EBD, traz essa simbologia. Nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador e morremos, somos submersos, morremos como se estivéssemos enterrados para esse mundo e nascemos de novo, ressurgimos quando saímos das águas e ali somos transformados e recebemos agora uma nova vida. Não a vida que eu, Valmir, vou viver agora com Cristo, não, a vida de Cristo no Valmir. Não é uma simbiose, não, é Cristo agora vivendo em mim. Eu vou me despir da minha vida e vou me revestir da vida de Cristo Jesus. E é isso que a palavra de Deus diz. É isso que nós temos que aprender. Nós não ganhamos a oportunidade de ter uma nova vida para fazer diferente e aproveitar esse mundo, não. Nós ganhamos uma nova vida para viver a vida de Cristo e fazer o reino de Deus crescer. Essa é a nossa vitória. A ansiedade vai embora, o medo vai embora, a depressão vai embora, porque aquela vida que gerava todas essas coisas eu não tenho mais. Agora eu tenho a vida de Cristo, que me torna filho de Deus, que me dá a possibilidade de viver a vontade do Pai e estar no lado dele. Então eu não preciso ter medo, porque agora Cristo Jesus cuida do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Ele está no controle de tudo. Aleluia! Para que ter medo? Estamos bem com Cristo Jesus e tudo que nós precisamos é Cristo Jesus, né? A evidência histórica, as testemunhas ali, né? Ele apareceu a Pedro, apareceu aos 12, depois a mais de 500, e nós não precisamos de testemunho histórico, mesmo tendo aí escritos de 91 depois de Cristo, o testemunho bíblico, né? O testemunho da transformação das nossas vidas, o testemunho da transformação da vida de muitos irmãos, nós podemos ver que isso é uma verdade. A salvação é uma verdade, a transformação é uma verdade, e aqueles que experimentam o que há de melhor em Deus, né? A quarta lei, o passo da entrega pessoal, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E daí agora essa alegria de ser filho de Deus, né? Precisamos crer e entregar nossas vidas a Jesus como Senhor e Salvador. Aqui eu quero ressaltar para vocês essas expressões, Senhor e Salvador. Há muitos que querem Jesus como Salvador, eles não querem ir para o inferno, eles querem ter uma vida confortável aqui na terra, eles querem as bênçãos de Deus, mas não querem Jesus como Senhor. Por quê? Se eu tenho Jesus como Senhor, eu vou obedecer o que Jesus mandou. Porque quando Jesus é meu Senhor, a única forma de eu amar a Deus é obedecendo a Deus. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. E assim, eu sempre explico isso para os irmãos entenderem. Por que a gente ensina as crianças a obedecerem? Para que elas possam nos amar. E amar é obedecer, né? A gente, quando está educando um filho, está repreendendo, está corrigindo, nós estamos amando esse filho para ensinar ele a conviver em sociedade. Porque senão ele vai se tornar um espúrio, ele vai se tornar um pária. E daí a vida dele vai ser difícil. Quando nós repreendemos, nós corrigimos, nós estamos amando. Deixar livre é que é não amar. Deixar sem correção é que é não amar. E daí nós temos que entender isso. E assim é com Cristo Jesus. Nós temos que agora nos entregar e ele tem que ser o nosso Senhor. Agora nós fazemos parte do reino dele, nós obedecemos às leis dele, mesmo que sejam contrárias às leis da nossa família, às leis da religião que nós pertencíamos, às leis da sociedade, e agora nós andamos na contramão. Nós somos os convertidos. Agora a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus, nós vivemos e obedecemos. Nós amamos as pessoas porque ele nos amou. Nós perdoamos as pessoas porque fomos perdoados por ele. Então nós conseguimos entender que agora o caminho que estamos tomando é outro. Nós escolhemos outro caminho. Ok? E aqui, esse slide, né, falando de Efésios 2, 8 ou 9, né, esse mecanismo de salvação, tá? A religião, a salvação é por obras. Se lembre, não seja um religioso. Foge disso, né? O Evangelho nos ensina que a salvação é por graça. Por que graça? Porque é Deus que gera a salvação em nós, não somos nós.
O nosso papel é receber a fé de Cristo, em Cristo Jesus, vivê-la e ir renunciando, abrindo, conforme o Espírito Santo vai tocando nosso coração, nós vamos deixando ele operar, nos esvaziando. Não, Senhor, faz a obra. Quer que eu largue isso? Vou largar. Aleluia, me dá força, vem, vou largar. E assim a gente vai. A fonte. Na religião, é o esforço humano. Por isso que tem muitos aí sofrendo, se maltratando, se batendo, fazendo sacrifícios, usando animais que não necessita mais. Né? Porque a força e a fonte vem de você. Você não tem como chegar a Deus. E o favor imerecido de Deus, que nós não merecemos, é dom, é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Deus vem e nos salva. É Ele que faz a obra. É Ele, a salvação é dele. O método, né, na religião é por obras. Se eu sou bom, eu tenho que igualar as coisas, né? Se eu faço um pouquinho de mal, eu vou lá, faço um pouquinho de bem, eu dou um dinheiro para alguém e tento igualar porque eu tenho que ser bom. Não, não. Eu tenho a certeza no Evangelho, né, que eu não sou bom. E eu confio totalmente em Cristo Jesus. É por fé. E eu vou me esvaziando porque a vida dele vive em mim e aquelas velhas coisas eu abandono. Não tem esse negócio de meio termo. Não, ou eu sou todo de Cristo ou eu não sou nada de Cristo. Tem muito cristão vivendo na força das suas obras. E esses cristãos vão naufragar na fé. Esses cristãos são aqueles que não vão conseguir terminar essa obra, como diz lá em Lucas 14, e vão servir de vergonha para o Evangelho, porque são aqueles que querem chegar a Deus pelo seu próprio braço. Não faça isso. Se entregue a Jesus, confie nele, descanse nele e deixe o Espírito Santo te santificar. O resultado, orgulho e glória própria. Nós temos muitos exemplos de pessoas orgulhosas, né? Dentro da igreja, muita gente que se acha melhor que Cristo Jesus, não ama os outros, pelo contrário, tem sempre o dedo em riste, sempre julgando os outros. Irmãos, nós vemos isso aí, a falta do fruto do Espírito, do amor, da bondade, da longanimidade, da mansidão. Aqueles que são de Cristo Jesus, o Espírito Santo gera o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e nós temos que aprender isso, certo? Qual é a característica aí do cristão, do evangelho? Humildade e adoção, né? Para que ninguém se glorie. Cristo nos adotou. Nós somos aqueles que eram da videira braba. Nós éramos daqueles os perdidão. Ele veio, nos chamou, então nós não temos motivo de orgulho, pelo contrário. Eu posso aceitar agora o meu irmão que peca, eu posso aceitar aquele que está caído, o drogado, o alcoólatra, a prostituta, o ladrão, porque eu era assim também. E ele me salvou e eu fui salvo de graça. Não tive mérito nenhum. Então, eu posso aceitar meu irmão. Olha que alegria, que felicidade. Agora eu posso perdoar meu irmão, porque eu era terrível, assim como ele. E aí nós temos o resumo, né? Deus nos amou incondicionalmente. Tinha um abismo, a separação do pecado, agora a cruz resolveu isso. E a decisão que eu tenho que tomar é por fé, pela graça de Deus. Nós vamos nos lançar e partir em direção a Deus, porque Ele abriu o caminho para nós, Ele nos deu fé, Ele abriu os nossos olhos e agora nós caminhamos em direção a Ele para vivermos a vontade dEle. Certo? Espero que tenha ficado claro isso. Se não ficou, entre em contato conosco aí pelo Instagram da igreja, pelo nosso pessoal, e nós queremos esclarecer isso. O próximo vídeo vai nos dizer o seguinte: bom, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e agora? Aí nós vamos discutir isso. Deus te abençoe, Deus te cuide, e eu espero que tu esteja junto de nós para aprender da palavra de Deus. Um abraço.